Olá pessoal, meu nome é Emílio, sou farmacêutico e professor e eu criei lá no meu Instagram um material em PDF sobre os contraceptivos hormonais. E como eu prometi, se tivesse bastante interação, eu ia fazer um vídeo sobre esse assunto. O objetivo aqui é trazer de forma bem resumida esse assunto, de forma que fique bem didático e tentar facilitar o entendimento desse assunto que é um pouco complexo. Para que a gente possa entender sobre os contraceptivos hormonais, é necessário primeiro que a gente estude e aprenda sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino. E assim fica mais fácil para a gente entender a farmacologia dos contraceptivos. Então, nesse vídeo nós vamos trabalhar esses dois assuntos de forma, mais uma vez, eu gosto de frisar isso, de forma bem resumida. Para que a gente possa obter maiores informações sobre esse assunto, no final eu vou deixar aqui algumas bibliografias e referências para que possa ser necessário para que a gente possa pesquisar e aprofundar mais sobre esse assunto. Então, como eu disse, o sistema reprodutor feminino ele possui alguns órgãos. Aqui a gente vai trabalhar apenas alguns deles e também apenas alguns hormônios de forma resumida. Então nós temos aqui a região vaginal, onde depois de uma relação sexual, o espermatozoide pode seguir por essa região e passar aqui pelo colo do útero, em sentido aqui à cavidade uterina, e depois migrar aqui para as tubas uterinas. Note que nós temos aqui duas tubas uterinas, nessa região, e também dois ovários. Aqui nos ovários acontece a formação e a liberação de óvulos, no qual a gente vai explicar um pouco mais detalhado a partir de agora. Então vamos entender o seguinte, vamos ampliar aqui então esse ovário, vamos imaginar que a gente fizemos um corte aqui nesse ovário e vamos ampliar essa imagem de forma que a gente possa entender esse processo. Lá no material em PDF que eu criei, tem todas essas imagens com um pequeno texto também explicativo. Então, inicialmente, há vários folículos aqui no ovário, onde um desses folículos ele começa a sofrer um processo maturativo. Então, ele se desenvolve mais do que os outros e ele vai sendo chamado aí, passando de folículo primário para folículo secundário e depois folículo terciário. Sofre um processo maturativo. É claro que existem hormônios que vão estar relacionados a esse processo aqui de desenvolvimento. Mais ou menos na metade do ciclo ali acontece o processo de ovulação, onde esse folículo, que também é chamado de folículo de Graafian, ele vai fazer a liberação de um óvulo ou de um ovócito. Esse óvulo ou ovócito, quando for liberado, ele pode ser fecundado pelo espermatozoide. Logo depois desse processo de ovulação, termina aqui o primeiro ciclo e começa a segunda fase desse ciclo menstrual. Nesse caso aqui, nós temos o óvulo que foi liberado e o que sobra do folículo é chamado aqui de corpo lúteo, que é super importante também para que ele possa produzir a progesterona na segunda metade do ciclo. Então, vamos dividir então as fases do ciclo da seguinte forma. Primeiro, nós temos a fase do ciclo relacionada com a espessura e a camada do endométrio e temos também a fase do ciclo relacionada aqui com relação ao processo de maturação do folículo, liberação do óvulo e a formação do corpo lúteo. Então, são dois tipos de fases que nós temos. A primeira fase aqui é a fase folicular. O que é isso? É justamente o que a gente está falando sobre a formação e o desenvolvimento desse folículo. Esse folículo vai se desenvolvendo até liberar o óvulo na metade do ciclo. Depois que libera o óvulo, como a gente viu anteriormente aqui, vai acontecer o quê? A formação do corpo lúteo. Formando aqui o corpo lúteo, a gente entra na terceira fase, que é chamada de fase lútea. Então essas são as fases do ciclo relacionadas aqui ao processo de maturação do folículo. Lembrando que também a fase folicular ela coincide com a fase proliferativa do endométrio, onde o endométrio ele vai aumentando a sua espessura à medida que vai acontecendo essa fase de desenvolvimento. E a fase secretora do endométrio é na segunda fase, que coincide também com a fase lútea, onde o endométrio fica muito espesso e aí, nesse momento, se não acontecer a gravidez, no final ele leva ao processo aí de menstruação. Então, aqui para a gente entender um pouco mais, a fase folicular
que coincide com a fase proliferativa, é a fase de desenvolvimento do folículo. E também é justamente a fase do aumento aqui, do início do aumento do endométrio. No meio do processo tem a ovulação, que é a liberação do óvulo ou ovócito pelo folículo que foi desenvolvido. E na terceira fase aqui nós temos a fase lútea ou fase secretora, onde nós temos aqui a fase lútea pela formação do corpo lúteo e a fase onde tem o endométrio, que ele fica bem espesso nesse momento. Para que a gente possa entender um pouco mais e aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, é necessário também que a gente entenda como os hormônios vão funcionar para regular esse ciclo. Então, primeiro aqui nós temos o hipotálamo e aqui nós temos aqui a hipófise, onde são dois órgãos super importantes para regular esses hormônios do sistema reprodutor feminino. Então, o hipotálamo libera um hormônio que é o chamado GnRH, que vai estimular a hipófise, a adenopófise nesse caso, para que ela possa produzir os hormônios, que são o FSH e o LH, que por sua vez vão cair na corrente sanguínea e vão até o ovário, para que eles possam estimular esse ovário a produzir estrógenos e progesteronas que vão regular esse ciclo hormonal. Então é isso aqui que vai acontecer. Esse slide é muito importante porque ele mostra várias coisas aqui interligando órgãos, interligando hormônios, interligando esse processo de maturação do folículo, a liberação do óvulo e também a formação do corpo lúteo. Então note que o hipotálamo, que é esse órgão que vai liberar o hormônio GnRH, que vai estimular a adenipófise. A adenipófise, como a gente viu aqui agora, né, é esse órgãozinho aqui muito bonitinho, pequeno. A adenipófise, por sua vez, vai liberar dois hormônios, que é o FSH e o LH. Bom, para que a gente possa entender melhor também o funcionamento desses hormônios, tem dois detalhes super importantes. Primeiro, chamado aqui de feedback positivo e feedback negativo, por exemplo. Aqui nós temos um feedback negativo, que acontece quando a produção de um hormônio, se ele aumentar, ele vai suprimir alguns órgãos. É o que a gente chama de feedback negativo. Ou seja, ele vai reduzir a produção desses órgãos, de hormônios por esses órgãos. Aqui nós temos então, voltando aqui ao processo, hipotálamo libera GnRH, que estimula a adenipófise, que por sua vez libera FSH e LH, e esses dois hormônios são importantes para que aconteça o processo maturativo do folículo e até a liberação também desse óvulo, e consequentemente, formação do corpo lúteo. Ok? Quem produz estrógeno, quem produz progesterona? É o ovário. Então, o ovário é importante por essa produção. Lembrando que a progesterona ela é produzida aqui na segunda fase do ciclo, onde a gente tem aqui a formação do corpo lúteo. O corpo lúteo produz a progesterona. Ok? Bom, lembrando também que esses hormônios eles possuem ações no trato reprodutor e também em alguns outros tecidos. Mas nosso foco aqui é um resumo para entender os contraceptivos hormonais. Nesses gráficos fica muito claro a regulação e a função desses hormônios durante todo esse processo. Então vamos imaginar o seguinte. Aqui nós temos em A a regulação do FSH, em B regulação dos estrógenos, em C o LH, em D a progesterona e E e F é até uma imagem que a gente já viu anteriormente, mostrando o processo de desenvolvimento do endométrio e também do processo de desenvolvimento do corpo lúteo. Vamos entender como que esses hormônios funcionam de forma mais ampliada. Primeiro, nós temos aqui em A a liberação do FSH. Note que o FSH, esse FSH ele é liberado pela adenipófise, como vocês estão vendo aqui. Ele, uma vez que ele é liberado pela adenipófise, ele tem aqui um processo. Então ele tem uma produção, ele fica aqui oscilando, e quando chega na metade do ciclo, no processo ali de ovulação, ele tem um pico, ele aumenta e depois ele vai reduzindo. Os estrógenos também têm um processo aí que não é contínuo. Ele fica aqui desenvolvendo, na metade do ciclo ele aumenta bastante, até que ele faz um pico. Note que esse pico é anterior ao processo de ovulação, um pouco antes. Depois ele cai, tem aqui algumas oscilações. Então, esse é o comportamento de liberação do FSH e também dos estrógenos. Esse
esse pico aqui de estrógeno, um pouquinho antes da metade do ciclo, ele é importante para que aconteça logo em seguida esse pico de LH, onde a gente vai ampliar um pouquinho aqui. Então, ou seja, o LH ele fica bem baixo durante a primeira fase do ciclo. Na metade do ciclo ele aumenta em grande quantidade. Depois ele volta reduzindo com algumas oscilações. Esse LH alto é o principal fator aqui para que aconteça a liberação do óvulo. E olha que interessante a progesterona. Na primeira fase do ciclo ela fica bem baixinha e na segunda fase do ciclo ela já aumenta bastante. Lembrando que quem produz progesterona é o corpo lúteo. Então o corpo lúteo produz progesterona e o corpo lúteo ele só vai ser formado na segunda metade do ciclo. Por isso que aqui nós temos o aumento da progesterona nessa segunda fase do ciclo. Bom, agora que a gente já estudou aqui como funcionam esses hormônios, já vimos então quais são os órgãos que liberam os hormônios, já vimos quais são os hormônios que são liberados, vamos entender um pouco mais sobre os contraceptivos. Então, contraceptivos, basicamente o que eles são? Eles são os hormônios. Eles são modificações estruturais dos hormônios, pequenas modificações, para que ele possa ter um efeito semelhante aos hormônios naturais. Os estrógenos naturais são aqueles produzidos pelo corpo, eles são divididos aqui em estradiol, estrona e estriol. Nós temos também os estrógenos sintéticos, que são o mestranol, o etilneestradiol, quinestrol, ou seja, eles são substâncias que são modificadas, não são naturais, são produzidas. Temos também o dietilestilbestrol, que tem uma atividade estrogênica, ele é sintetizado, mas ele não é considerado um estrógeno, porque tem uma estrutura bem um pouco diferente. Aqui um exemplo, os contraceptivos, eles podem ser estrógenos e progesteronas combinadas. Aqui a gente tem um exemplo de um fármaco, onde tem o levonorgestrel e o etilneestradiol, mas também podem ter contraceptivos com apenas progestágenos. Então, tem dois tipos aí básicos de contraceptivos. A progesterona, ela pode ser a noradiosterona, levonorgestrel, etinodiol, desogestrel, gestodeno, pode ser algum desses compostos, né? Para que a gente possa entender como funciona esses fármacos, é necessário que a gente entenda o mecanismo de ação farmacológico, que é um ponto muito importante. Então voltamos àquela imagem anteriormente, que é uma imagem relacionada à fisiologia, que ela vai ajudar no entendimento aqui desse mecanismo de ação. Então a progesterona, ela deixa o muco cervical com características que dificultam a passagem do espermatozoide. O primeiro ponto é isso. Ou seja, quando você usa um contraceptivo combinado, por exemplo, com o estrógeno com progesterona, a progesterona faz esse efeito. Então ela vai dificultar a passagem então desse espermatozoide. Esse é o primeiro ponto. Agora, existe uma outra relação importante. Quando a gente coloca um estrógeno e progesterona de forma exógena, ou seja, não é o corpo que o produz, a mulher ela vai estar usando esses hormônios. O que vai acontecer? Acontece aqui também o feedback negativo. Ou seja, valores mais altos de estrógeno e progesterona, mesmo que sejam exógenos, eles fazem um feedback negativo. Ou seja, eles vão inibir a adenipófise, no caso do estrógeno, e a progesterona também inibe a adenipófise e também inibe o hipotálamo. O que vai acontecer? Esses órgãos não vão ficar produzindo quantidade suficiente de FSH e de LH para que aconteça o processo de maturação, liberação de óvulo e também formação de corpo lúteo. Isso é uma mecanismo de ação muito importante. É por isso que a mulher, ao utilizar o contraceptivo hormonal, ela não vai ficar grávida. Eles têm uma capacidade muito boa de prevenir a gravidez, se ela tomar de forma corretamente também esses medicamentos. Outra coisa que vai acontecer é que o estrógeno e a progesterona, quando são combinados, eles vão alterar o endométrio e vai dificultar a implantação do óvulo, caso aconteça, por algum motivo, uma fecundação. Primeiro, já não vai ter liberação desse óvulo. Mas caso aconteça, por algum motivo, uma liberação desse óvulo, simplesmente os hormônios também vão atuar dificultando a implantação do óvulo e vai impedir também a continuidade desse processo de gravidez. E aí dificulta também a passagem do espermatozoide através da tuba uterina. Então, ou seja, eles vão atrapalhar de várias formas
a ação dos espermatozoides e vai impedir essa fecundação. Outro ponto que é muito importante também da gente relatar é o seguinte, é que os contraceptivos, a maioria deles são doses que a pessoa usa, que são doses contínuas diariamente. Porém, olha que interessante, fisiologicamente, os estrógenos têm um comportamento, né, que sobe, tem um pico bem no meio, bem antes do início do meio do ciclo, depois desce, tem algumas oscilações. Progesterona fica bem baixa, depois elas vão aumentar. E o que acontece quando a pessoa usa um hormônio externo? Ele fica com concentrações que não são reais, esses valores que eu vou colocar aqui, então não considere isso, né? Mas eles ficam como se fosse uma linhazinha, né? Ficam com valores que são contínuos. Então, tanto a progesterona quanto os estrógenos utilizados de forma exógena, eles não têm picos, eles não têm variações, né? Os hormônios exógenos vão manter, então, valores contínuos, porque são doses contínuas. Essas doses contínuas, então, eles não vão permitir que aconteça todas essas variações da regulação hormonal durante o ciclo menstrual. Então, isso é também mais uma forma aí de mostrar como que acontece a prevenção da gravidez ao utilizar esses hormônios. Tem efeito adverso? Sim, tem vários efeitos adversos. Embora a gente pode dizer que os contraceptivos são muito seguros. Muito comum as mulheres apresentarem algum desses efeitos, ou pode ser mais de um deles, ou pode ser que ela não tenha também nenhum desses efeitos, né, na verdade. Então, pode ser ganho de peso, retenção de fluido, náuseas, tontura, irritabilidade, presença de acne. Outros, como rubor, pigmentação da pele, amenorreia, são vários efeitos que podem acontecer. Tromboembolismo também é um outro efeito indesejável que pode acontecer, porém a gente tem que relatar que os contraceptivos são bem seguros e que atualmente as doses utilizadas, né, eles giram em torno aí, de 20 até 50 microgramas, e que são doses seguras e que a chance de tromboembolismo ela é muito baixa. Porém, ela vai aumentar quando a gente tem casos, por exemplo, né, de mulheres acima de 35 anos de idade e também aumenta o risco para fumantes. Então, ou seja, pílulas que têm estrógeno com valores inferiores a 50 microgramas, elas geralmente têm um risco bem menor de acontecer tromboembolismo. É necessário que tome cuidado o seguinte, pois mulheres com alterações genéticas, mutações em genes que vão controlar a produção de proteína C, fator 5 de Leydig, né? Ou que vão controlar a produção de proteína S, ou outros, né, que vão controlar outras produções de outras proteínas importantes para a coagulação. Essas pessoas que têm essas alterações genéticas, elas podem aumentar o risco de tromboembolia venosa. Também, o uso desses hormônios, eles levam ao aumento dos fatores de coagulação, como, por exemplo, aqui, fatores 7, fator 8, fator 9, fator 10, que também vai aumentar essa chance aí de acontecer um risco de tromboembolismo. Ocorre também a redução da antitrombina 3, que é um importante fator para a redução da formação de trombos. Então, todos esses efeitos podem ajudar a aumentar essa chance de acontecer uma doença trombótica. Mas, como eu afirmei inicialmente, esses efeitos eles são muito reduzidos atualmente. As pílulas somente com progesterona. Também nós temos os hormônios que são combinados, estrógenos e progesterona, mas também tem as pílulas somente com progesterona. Então são fármacos que pode ter a noredisterona, levonorgestrel e o etinotiol. Então quando a mulher apresenta, quando ela vai usar esses fármacos somente com progesterona? Quando ela tiver, por exemplo, um aumento de pressão, quando a mulher usar o contraceptivo combinado, que a pressão aumenta, e que isso pode acontecer no uso dos contraceptivos, principalmente porque aumenta o antitocianogênio. Também quando a mulher tiver insensibilidade, não puder usar o estrogênio, então nesse caso a progesterona vai ser muito importante. E lembrando que nesses casos a progesterona ela precisa tomar mais cuidado durante o uso do contraceptivo, porque ela é um pouco menos eficiente comparada com os contraceptivos combinados. E as interações medicamentosas é um outro ponto muito importante que é necessário que a gente fique atento. Por exemplo, no uso concomitante de contraceptivos como rifampicina,
carbamazepina, fenitoína, erva de São João e também alguns antibióticos, eles podem reduzir a efetividade dos contraceptivos. Então, existem vários mecanismos que podem explicar isso. Basicamente, nós temos aí muitos fármacos que eles vão ser indutores do sistema do metabolismo hepático, principalmente o citocromo P450, que vão reduzir os efeitos dos contraceptivos. E a pílula do dia seguinte, ela é um composto formado aí com as doses um pouco mais altas de hormônios, é chamado também de método de emergência, e geralmente nós temos aí a presença do levonorgestrel numa dose um pouco mais alta. Ela deve ser tomada até 72 horas após a relação sexual desprotegida. Quanto mais próximo da relação a mulher tomar essa pílula, maior vai ser a efetividade da pílula. Depois que a pessoa toma a primeira dose, em até 72 horas, ela vai tomar a segunda dose, no máximo até 12 horas, 12 horas na verdade, após o uso da primeira dose dessa pílula. Aqui, no material que eu deixei em PDF, existem aqui os principais contraceptivos que são disponibilizados no sistema privado. Essa tabela ela foi tirada e adaptada do protocolo de prescrição de contraceptivos hormonais por farmacêuticos do Conselho Federal de Farmácia aqui de 2024. Aqui, os principais contraceptivos disponíveis no SUS, que também está disponível lá no PDF. E aqui é o protocolo de 2024, onde ele traz essa importante formação, né, onde os farmacêuticos podem atuar fazendo a prescrição de contraceptivos hormonais. Então, isso é um avanço enorme aí para a produção farmacêutica e para que a pessoa possa entender um pouco mais sobre os contraceptivos e a fisiologia, foi feito esse material em PDF que eu disponibilizei e também esse vídeo, de forma que ele fica bem explicativo. Lembrando que isso é um resumo e que é necessário aprofundar e estudar muito sobre esse assunto, porque ele é bem complexo e ele é muito importante. Aqui algumas referências que eu deixo disponíveis para que vocês possam aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. No mais, muito obrigado. Se você gostou, deixe aqui o famoso like nesse vídeo, compartilha para alguém que você acha que pode fazer sentido e que possa estudar e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Estudar nunca vai te trazer malefício. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você tem a capacidade de ter oportunidades melhores em sua vida. Então, eu acredito muito na educação e é por isso que eu fiz esse material, fiz esse vídeo. Então, se você gostou, dá o like e muito obrigado aí pela sua audiência. Vou deixar aqui embaixo também um link disponível para você baixar depois o PDF com as explicações dessa aula de hoje. Muito obrigado.